Hoje a gente vai falar sobre instabilidade financeira dentro da advocacia. Que tema chato de entrar hoje, né? Mas tá tudo bem, hoje eu vou te trazer uma solução e uma nova perspectiva sobre esse tema. Você vai sair desse vídeo hoje já convencido de que dá para ter estabilidade financeira, sim, dentro da advocacia. Bom, o primeiro ponto é que quando a gente entra, né, na faculdade, eu sei, talvez faz alguns anos que você já saiu da faculdade, assim como eu, mas lá na faculdade muito nos falavam que a gente tem um leque enorme de opções dentro da advocacia. E dentre essas opções nós tínhamos, né, a estabilidade de um concurso público. Nos era vendido como se fosse uma coisa muito fácil, né? Então você passa no concurso e aí pronto. Mas a grande verdade do concurso público é uma concorrência enorme. A gente não consegue concorrer com um pessoal que fica estudando o dia inteiro, fazendo exercícios, né, cuidando da saúde mental. Eu sempre fui uma pessoa muito simples, vim de família simples, então não tinha como parar tudo, parar de trabalhar para ficar estudando para concurso público durante 3 anos, 2 anos, né? Que é mais ou menos a média para você passar num concurso. E o que acontece com o concurseiro? Cara, daqui a pouco ele tá prestando concurso para delegado, daqui a pouco é para juiz, daqui a pouco é para escrivão, daqui a pouco é para policial, daqui a pouco ele tá, sei lá, fazendo quase que qualquer coisa. E esquece que você precisa ser vocacionado no que você faz. Não é todo mundo que tem aptidão para qualquer coisa. Então, muitas vezes o concurseiro, ele acaba se perdendo no dinheiro que ele vai ganhar e esquecendo que ele precisa ter satisfação, ele precisa ser vocacionado e gostar do que faz. Mas, na nossa advocacia, também de outro lado, a gente tem dentro da advocacia tradicional atual um cenário muito difícil. A gente tem um judiciário hoje, que vamos falar, corrupto, tem decisões completamente diversas em casos semelhantes, a gente tem uma insegurança jurídica enorme, um judiciário que muitas vezes é grosseiro conosco. Eu não sei se você já passou por alguma situação constrangedora, mas muitos de nós advogados sofrem sim abuso por parte das autoridades, então a gente muitas vezes é maltratado pelos juízes, tratam a gente mal, né? Às vezes os próprios colegas de profissão nos veem aí como um adversário, acabam tratando a gente de um jeito um pouco desgostoso. Tudo isso vai acumulando um desgosto, né, pela advocacia tradicional. E quando a gente fala de processo judicial, a gente está dentro de um contexto onde o advogado, ele precisa achar o cliente, fechar o contrato. Às vezes a gente consegue cobrar honorários antecipados, muitas vezes não. Muitas vezes a gente tem que aguardar para receber lá o final da ação. E quando a gente fala de processo, a gente está falando de inicial, de contestação, de audiência, de conciliação, de audiência de instrução, de recurso, até chegar na fase de execução. Muitas vezes, se o advogado da outra parte quiser jogar o processo para frente, a gente sabe que a gente demora aí 8 anos, 10 anos, 13 anos para receber. Isso não é nenhuma loucura. A gente sabe, talvez dentro do seu escritório de advocacia você tem casos assim. E isso acaba tornando a gente muito vulnerável. Por quê? Porque durante esses 13 anos, esses 10 anos, 8, 5, 3 anos que seja, quem é que está realmente bancando esse processo? Quem é que está abrindo o escritório, que está pagando a luz, que está pagando a internet, que está pagando o condomínio, que está pagando o aluguel da sala, o papel, o café para o cliente? Quem é que está pagando o teu telefone, os feedbacks que você está dando? A grande verdade é que você, advogado, é que está bancando o processo dos seus clientes. E aí, muitas vezes, você demora para receber. Quando recebe, a gente diz que recebe uma bolada. Mas se você pegar o valor dos seus honorários e distribuir ao longo dos meses que você ficou esperando, você vai ver que não é uma bolada. Na verdade, a maioria dos processos, quando a gente recebe aí 20 mil, 15 mil, a gente demorou tanto para receber que se você distribuir ao longo dos meses, dá R$400 por mês, R$300 por mês. Então a grande verdade é que a gente está meio iludido com a advocacia. E a gente fica tão vulnerável que o que acontece? Você está precisando. Então, de repente, você fez um processo agora, daqui a pouco aparece um cliente de uma área completamente diferente. Mas você está precisando, você precisa pagar a luz, você precisa pagar o condomínio, você precisa pagar a água. Então o que você faz? Você abraça esse cliente. E aí, quando você começa a abrir esse rol, você tem que estudar o trabalhista, você tem que estudar o previdenciário, você tem que estudar aquele caso específico de civil. Daqui a pouco você está em contratos, daqui a pouco você está no direito criminal. Gente, eu fiz sustentação oral no TRF4. Imagina, criminal. Então,
Então eu fazia crime, eu fazia previdenciário, eu fazia trabalhista, eu trazia o amor em 4 dias, né? A gente faz cobrança, já subi em favela para fazer cobrança, já fiz de tudo. Eu sei como é a advocacia. E tudo isso vai causando o quê? Instabilidade. A verdade é que você não tem uma recorrência de receita. E isso vai matar você a longo prazo. Então, quando eu falo dessa metodologia Pro, quando eu falo de você estruturar o seu escritório, o que eu tô querendo te dizer? Tô querendo te dizer que você não precisa deixar de fazer os seus processos e de atuar de uma forma mais agressiva, de usar o judiciário se você realmente gosta. Você precisa ter receita fixa. Você precisa acordar todo dia 1º de cada mês e saber que até o dia 5 você vai receber lá seus 15 mil, seus 20 mil, sua recorrência. Você precisa ter clientes que te paguem todos os meses. Só que o jogo de você ter um cliente mensalista é outro. Você tem que dar feedback, você tem que estar mais próximo do seu cliente, você tem que estar conectado com ele, você tem que ter uma gama de serviços para oferecer. Só que enquanto você tá lá matando um leão por dia, estudando o trabalhista, estudando o previdenciário, estudando o contratual, estudando as coisas, você não tem tempo de dar atenção para o seu cliente, de cativar ele, de manter uma relação com ele de modo que ele esteja sempre dentro do teu escritório. E mais, falando de você, enaltecendo você, encaminhando o seu contato para as pessoas que ele conhece, né? Divulgando o teu trabalho para a rede de network dele. Então a gente precisa começar a mudar essa nossa visão sobre a advocacia. Se você é advogado, trabalha com advocacia tradicional hoje, se você hoje depende do judiciário, tá na hora de você colocar uma mão na consciência e pensar melhor. Pensar melhor também no seu futuro, no futuro da sua família e do crescimento do seu escritório de advocacia. Aonde você vai chegar fazendo só processo o tempo todo, matando um leão por dia. Eu tenho certeza que muito longe você não vai, porque quando você chegar lá no auge dos seus 50 anos, dos seus 60 anos, dos seus 70 anos, você vai estar exausto de ir para a audiência. Você não vai aguentar mais ver cara de juiz, você não vai aguentar mais ver cara nem de cliente. Você vai estar frustrado com a sua advocacia e cansado. Eu te convido a continuar aqui no meu canal, porque aqui eu vou mostrar para você como que você vai desenvolver uma metodologia de atendimento dentro do seu escritório, de precificação dentro do seu escritório, de comercial dentro do seu escritório, para que você tenha recorrência. Eu quero que todo dia primeiro você acorde tranquilo, porque tá no seu dia de receber e não de pagar contas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui para mim. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se não concorda e qual que é o próximo tema que você quer ver por aqui. Se inscreve no canal, já ativa os alertas e não esquece de vir lá no meu Instagram. Lá eu produzo conteúdos todos os dias para você, nós temos stories, a gente pode interagir, eu vou adorar receber uma mensagem sua por lá. Tchau, Advogado Pro, nos vemos no próximo vídeo.